senadores e senadoras, autoridades presentes, povo do meu querido estado do Rio Grande do Norte, e em especial a senadora Fátima Bezerra, que propôs a presente sessão solene em homenagem ao meu querido e amado pai, o prefeito Djalma Maranhão, no ano do seu centenário de nascimento. Em meu nome, em nome do meu irmão Marcos, de minha querida mãe Dária e de toda a minha família, agradeço a presente homenagem. Com muita satisfação, vejo que os 100 anos de Djalma Maranhão está sendo muito bem comemorado em nosso estado, por meio de inúmeras manifestações públicas que atingem bairros de nossa capital, inclusive escolas de rede pública, exposições fotográficas, seminários e publicações impressas e multimídias, além de reportagens veiculadas em jornais e televisões. É um resgate histórico de um tempo em que Natal viveu um período de utopia prática, quando o nosso povo se tornou mais livre, mais consciente, sujeito de sua história, quando a política, com P maiúsculo, aliada à cultura e à educação, foram ferramentas essenciais que resultaram na campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. O prefeito Djalma Maranhão, ao querer libertar o seu povo, pagou um preço muito caro. Foi preso, caçado, exilado e morreu de imensas saudades de nossa terra, de sua querida cidade natal, do nosso Brasil. Isso afetou demais a nossa família, o meu irmão Marcos, a minha mãe Dária e os familiares que nos cercavam. Nossa família teve uma outra grande perda nessa tragédia, que foi em 1964, a morte do meu tio Luiz Inácio Maranhão Filho, um dos desaparecidos políticos de nosso país, a quem rendo aqui uma homenagem a ele e a minha tia Odete Roseli Maranhão. São marcas que não são só físicas, mas que ficaram em nossa alma, em todos os que cercavam Djalma Maranhão, seus auxiliares e amigos mais diretos, como seu vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, Moacir de Góes, Maílde Pinto, Omar Fernandes Pimenta, José Fernandes Machado, Carlos Alberto Lima, Hélio Xavier de Vasconcelos e Geniberto Campos. Gostaria também de lembrar os anônimos e anônimas que trabalharam e que foram aliados do prefeito Djalma Maranhão, na figura das professorinhas da campanha do Pé no Chão. Estar hoje aqui e vendo essa homenagem acontecendo no Senado Federal nos traz o sentimento de que a luta e a vida política do meu pai, Djalma Maranhão, não foram em vão, na defesa do povo brasileiro e de aspirações de uma vida mais digna para todos nós. Gostaria de concluir minhas palavras dando voz ao maior, mais querido e amado prefeito de Natal, que disse no poema Evocação a Natal: "Não te esquecerei, Natal, os olhos do sol transpondo as dunas, iluminando a cidade, que dormiu embalada pelo sussurro das águas do Potengi. A ribeira subindo em direção à cidade, os teus primeiros bairros, Rocas e Alecrim, o grande ponto dos dias de hoje, convergência de todos os encontros e foco de todos os boatos. A Revolução Liberal de 1930, meu batismo nas lutas sociais, fanfarras agitando, muitos discursos, poucos tiros. Muito obrigada." A você, Ana, né, pelo quanto significa para nós a sua presença nessa sessão solene. Né? Seu pai é mais do que merecedor dessa singela, né, porém, né, muito sincera homenagem que nós fazemos hoje a ele. Passar a palavra agora imediatamente para Roberto Monte, que é o presidente da comissão do centenário de Djalma Maranhão, no Rio Grande do Norte. Companheiros e companheiras, bom dia.
senadora Fátima Bezerra, proponente dessa sessão solene, autoridades presentes, senhoras e senhores. Falo em nome da comissão organizadora dos preparativos às comemorações do centenário de nascimento do prefeito Djalma Maranhão. A mesma foi instituída pela Fundação José Augusto e composta por mim, por Alexandre de Albuquerque Maranhão, Aloysio Matias dos Santos, Roberto Lima de Souza, Antônio Marques de Carvalho Júnior e Edrize Fernandes. Registro nossos agradecimentos aos membros do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular DHNet e ao Instituto Rubens Lemos de Estudos Políticos. Devo citar aqui o arquiteto e criador das maquetes eletrônicas, Gabriel Gomes Monte, a documentarista Maíse Monte, a pesquisadora em Educação e Direitos Humanos, Maria do Carmo Silva, bem como o colegiado da Escola Municipal de Djalma Maranhão, na pessoa da professora Linelva Teixeira dos Santos. Construímos, inicialmente, um memorial online no endereço www.dhnet.org.br de Djalma. Realizamos uma exposição na Pinacoteca do Estado, que irá até o dia 31 de janeiro. Com base em extensa pesquisa da época, foram construídas 2 maquetes eletrônicas do acampamento de Pé no Chão, também se aprende a ler, e da extinta Galeria de Arte, fechada e depois destruída pela barbárie fascista. Na sequência, uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal. Contamos com o apoio de movimentos sociais, culturais, sindicatos, partidos políticos e recriamos os comandos populares de Djalma Maranhão. E daqui a pouco, Tovar está aí cantando o chiado da botina. Produzimos inúmeros DVDs e no dia de 4 a 6, o seminário 3 Dimensões de Djalma Maranhão. No dia 27 de novembro, data dos 100 anos de Djalma, será realizada uma sessão solene na Câmara Municipal e um show em praça pública, na antiga Praça de Cultura Permanente, a Praça André de Albuquerque. Vale salientar, Fátima, que na data, no dia 27 de novembro, 100 anos de Djalma e 80 anos da insurreição comunista de 1935, no Rio Grande do Norte. No dia 4 de novembro, vamos fazer a entrega do 11º Prêmio Estadual de Direitos Humanos a Djalma, a Luiz e ao baixo clero, na figura, porque todo mundo só fala das autoridades, né? Mas a gente vai entregar a José Ribamar de Oliveira, que foi o mestre de obras e o construtor dos acampamentos, a Chico Santeiro e, em bloco, as professorinhas de Pé no Chão. As comemorações do centenário de Djalma continuam em 2016, reforçada com o acervo documental que estamos a receber da família de Moacir de Góes, e continuamos em articulação com a Secretaria Estadual de Educação e a UFRN, para a publicação de um kit multimídia do acúmulo documental das comemorações do centenário a serem distribuídos para bibliotecas, escolas, entidades, movimentos populares, ONGs, faculdades e universidades. E interessante, Fátima, tanto nisso aqui, a nossa comissão recomenda à bancada potiguar, às entidades culturais e universitárias do Estado do Rio Grande do Norte e à nação brasileira uma ampla discussão visando a implementação de um grande memorial físico destinado a guardar para gerações futuras documentos ligados à política, educação e cultura da época de Djalma Maranhão. E para concluir, em nome do legado e da memória, homenageamos aquele que foi o maior, o mais amado prefeito da cidade, pois exerceu com plenitude a participação popular e a democracia direta. Lembrar de Djalma Maranhão é homenagear a dignidade na política e as mudanças estruturais que o Brasil necessita. Viva Djalma Maranhão! Muito obrigado. Agradecer a Roberto Monte e aqui também saudar, Roberto, não só o Centro de Memória Popular lá do Rio Grande do Norte, Centro de Defesa dos Direitos Humanos e da Memória Popular que você coordena, mas saudar aqui também as diversas outras entidades
né, pelo quanto de empenho, pelo quanto de dedicação tem demonstrado no calendário de comemoração alusivo ao centenário de Djalma Maranhão. Muito importante esse trabalho de vocês, inclusive pelo caráter pedagógico que ele tem. Djalma precisa cada vez mais, né, ser conhecido, né, pelas gerações presentes, para que as gerações futuras tenham o direito também, né, de conhecer essa bela história, trajetória e essa bela biografia desse grande natalense, desse grande brasileiro que foi Djalma Maranhão. Nós vamos agora passar rapidamente para Clara Raíssa Pinto de Góes. Aqui, Clara, conforme nós já mencionamos, é filha do saudoso professor Moacir de Góes, que foi o timoneiro na época da campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, quando exerceu, inclusive, a função de secretário. Com a palavra, Clara Raíssa Pinto de Góes. Era uma vez um homem, era uma vez o frio, era uma vez um homem que tinha frio, era uma vez um homem que tinha medo de ter frio. E o que ele pedia? Um par de meias. Estava na embaixada do Uruguai, saído da prisão, e sentia frio nos pés. A família tinha recebido o recado. Djalma pedia um par de meias. Como fazer chegar a ele a encomenda? Decidiu-se que a afilhada levaria as meias até a embaixada. As embaixadas estavam vigiadas, mas não se ia prender uma menina. Ela vem ao último encontro, a última vez em que se viram. A menina tinha 8 anos, era franzina, magrinha, mas já aprendera o frio. Carregava-o no bucho, nos ombros, no olhar. Ela não sabia, mas sentia. E aquela que seria eu foi, e eu fui à embaixada. Ver o padrinho, o prefeito, levar-lhe o par de meias. Levar os recados, as recomendações, se lembrar, não esquecer, trazer de volta um gesto habitual, o jeito de coçar o queixo, mais a papada do que o queixo, com as costas dos dedos, um olhar, alguma coisa do homem imenso para mim, que se espreguiçava como leão marinho nas dunas de Natal. Tinha medo. Não, tinha medo de ter medo. E se esqueceu de todos os recados e recomendações. Concentrou-se em não chorar, em não olhar nos olhos dele com medo do que veria, a fraqueza dele. Foi aí que descobri as mãos. Prendi-me a elas. Eram grandes e tombavam sobre os joelhos que eram largos. Ele estava de cabeça baixa. Talvez porque ela fosse pequena e esse fosse o jeito de olhar para ela. Talvez por lhe pesarem os pensamentos. Talvez de cansaço, não importa. Ela o acompanhava no gesto, no modo de inclinação da cabeça, na vida que escorria por uma brecha entre a geografia e a história, naquele instante que seria o último encontro de um leão marinho naufragado em uma menina feita de mar. Nas mãos dele, a mãozinha dela tantas vezes se abrigara, se perdera, se encontrara nos palanques dos comícios, nas festas de São João, nas danças, com cheiro de intimidade que ele deixava entre as bandeirinhas. Eu me sentia tão importante percorrendo os bairros pobres da cidade. Esse povo pobre não deixava Djalma em paz, dizia minha avó. Djalma e o povo pobre no olho do furacão. Um dia foi como se não fosse. A vida de pernas para o ar, o mundo de ponta cabeça, os soldados, as casas invadidas, as vidas reviradas, as prisões, o cheiro acre do medo, a covardia de uns, a coragem de outros. A tortura começou, os camponeses sequestrados, um certo capitão Lacerda, cuja menção provocava calafrios. Djalma está incomunicável. As visitas ao meu pai, a revista antes de entrar para um pátio de cimento que fedia a urina. O medo, menos que medo, espanto, raiva difusa, solidão. Djalma foi para Fernando de Noronha e as notícias chegavam. Djalma está morrendo de tristeza.
Um dia chegou um presente do padrinho, uma bolsinha de antílope, uma bolsinha de couro de antílope. Mas olha, e foi o presente causou espanto. Se pronunciava com solidariedade, com solenidade. Mandou para a filhada uma bolsinha de antílope, como se de antílope fosse um sobrenome. Depois veio a notícia. O coração de Djalma não pôde mais. Morreu só. Meu pai rezava e minha mãe calava no peito a raiva surda. Eu corri ao meu presente que vivia guardadinho no papel de seda, tal como chegara. Desembrulhei e fiquei segurando minha bolsinha de antílope. A morte é coisa da vida. Não existe morte fora da vida. Continuava do mesmo jeito a presença dele, entre as bandeirinhas de São João. O meu leão marinho continuava se espreguiçando nas dunas brancas de Natal. Nas notícias do enterro, os restos da mesquinharia dos que não tinham como combatê-lo, porque agora ele vivia no coração do povo. É tempo de alegria, diria meu pai, e seguindo sua inabalável fé cristã, tempo de reconciliação, o tempo do perdão. Hoje, no Senado Federal, por iniciativa da senadora Fátima Bezerra, se homenageia Djalma Maranhão, o prefeito deposto pelo golpe em 1964, quando foi derrotado um projeto de país. Derrota que nos conduziu a uma sociedade submetida ao mercado, cuja ponta do iceberg são os bancos e a polícia que mata os jovens pobres e negros sem nenhum pudor. Djalma Maranhão, não sinto alegria. Procuro em mim sentimentos cristãos e não os encontro. É a herança que me cabe, herança que reivindico e da qual não abro mão, herança que não precisa de consanguinidade nem testamento escrito. Minha herança me foi mandada em silêncio numa bolsinha de antílope do Uruguai. Assim que minha herança não é de família nem de partido, é a herança de um destino partilhado, o destino do frio. Procuro em mim alegria ou sentimento triunfante de justiça finalmente feita e não encontro nada disso. Não padeço de generosidade. Sinto o vazio dos que não voltaram, dos corações que não puderam mais. Certas coisas não têm perdão nem volta. Minha herança, e não é fácil carregá-la, é dizer que eu não me esqueci, que eu não perdoei, que me dói ainda as frases e o tempo que me foi roubado, a convivência que me foi impossível. O destino abortado de uma geração não tem volta, nem tem como apagar. O tempo não se recupera, e alguns não voltaram, e isso é imperdoável. Sim, há o registro simbólico, o reconhecimento, o testemunho das gerações. Não me interessa. Seu corpo, de certa maneira, se transubstancia na praça pública. Para mim não importa. O que me foi negado permanece. Nada nem ninguém podem restituir. Não sei onde foi parar depois de tantas mudanças. Ela está terminando. Só um momentinho. Parada sobre os joelhos, dos pés nos chinelos, da cabeça baixa, do medo de cair no choro se eu olhasse nos olhos, de vê-lo triste, o meu leão marinho, arrastando para longe a imensa carcaça que o coração não pôde suportar. Obrigada. Queremos agradecer, Clara, a você que, mais uma vez, traz aqui uma mensagem muito bonita, escrita de uma maneira muito especial, e fique certa que o seu texto vai enriquecer e muito toda essa reflexão, toda essa homenagem que a gente está fazendo a Djalma e ao seu pai também, aos que com ele plantaram as sementes e lutaram por esse Brasil justo, inclusivo e democrático. Sementes essas que nós que nos esforçamos para nos considerarmos seus herdeiros e herdeiras, estamos regando. Muito obrigada, ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença. Nós vamos agora passar a palavra para o professor Willito Germano.
Professor Wilton, como aqui já foi mencionado, professor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos estudiosos, né, da obra, da história, da trajetória de Djalma e de toda aquela geração, chegando inclusive a publicar o livro